Hare Krishna. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Além do Vedanta aqui na página do Clube do Dharma. Vamos esperar o pessoal dar uma chegadinha aí para a gente continuar o nosso diálogo entre Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Raya sobre os aspectos mais profundos do conhecimento sobre o Vedanta. Então o pessoal está começando a chegar aqui. Enquanto o pessoal está chegando, fazer a nossa propaganda aqui, que amanhã, 8h30 da manhã, a gente vai ter a meditação com o Dhira, no dia D. Amanhã vai estar fechando o ciclo, onde ele está abordando os pilares do Dharma, e amanhã vai falar sobre a pureza. Então a meditação de amanhã, no dia D, vai ser sobre a pureza, fechando esse ciclo dos 4 pilares do Dharma, com Dhira. Amanhã, 8h30 da manhã. E aí amanhã à noite, às 7h30 da noite, a gente vai voltar com o Nrsimhananda falando sobre o Dharma na Bhagavad Gita, que é o curso que ele está dando, né? Ele vai falar sobre toda a Bhagavad Gita, e amanhã vai ser o capítulo 4, um capítulo muito legal da Bhagavad Gita, é um dos capítulos que eu particularmente mais gosto da Bhagavad Gita, que vai falar sobre conhecimento transcendental. Então é isso, né? Então o pessoal está chegando aqui. Então hoje, a gente dando continuidade aqui ao diálogo de Chaitanya com Ramananda Raya, a gente então está vendo assim, que esse diálogo ele tem uma tônica muito especial porque, como a gente vem falando, eu venho relembrando todos esses dias, esse diálogo ele é um diálogo entre Krishna e Arjuna também, porque Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação de Krishna e Arjuna, e Ramananda Raya é a encarnação de Arjuna, né? Então isso é algo muito interessante, muito simbólico, assim, e traz um peso, assim, né? Já que a Bhagavad Gita ela é o texto mais conhecido dentro da filosofia Vedanta, é aceito por todas as tradições do Yoga como um livro de lei, assim, um livro de referência, considerado uma escritura sagrada, um texto autorizado, considerado um texto realmente puro, assim, na sua essência, que traz uma verdade que é uma verdade absoluta, uma verdade metafísica, fala sobre a transcendência. E quando a gente então traz esse peso da Bhagavad Gita, que possui dentro do universo do Vedanta, dentro da tradição védica, né, do Yoga, e a gente entende que os personagens, que é os personagens que é Krishna e Arjuna, que é toda a essência da Bhagavad Gita, está ali na conversa entre Krishna e Arjuna. E a gente pega todo esse peso que tem esses personagens, Krishna como a própria pessoa suprema e Arjuna como um devoto puro, uma alma pura, e trazem eles então para esse diálogo que é Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Raya. É bom, assim, é interessante, porque isso faz com que se crie um link e as pessoas entendam então a natureza desse diálogo também entre Ramananda Raya e Chaitanya, porque porque ele está dentro da literatura mais relacionada mesmo com o Bhakti, né, que é a biografia do Senhor Chaitanya, que é o Chaitanya Charitamrita, né, onde esse diálogo ele realmente está descrito em seus pormenores, né. Então, continuando aqui a nossa conversa, a gente viu que Ramananda Raya está respondendo os questionamentos de Chaitanya, e Chaitanya está perguntando assim, cada vez mais a Ramananda Raya sobre a essência, sobre a meta da vida. E Ramananda Raya deu várias respostas para Arjuna, para Chaitanya. E cada resposta que Ramananda Raya dá para Chaitanya, a gente está vendo o quê? A gente está vendo que Chaitanya está rejeitando. Chaitanya está falando, bom, isso é externo, fale outra coisa, né? A meta da vida não se resume a isso. Aí Ramananda Raya vai e dá um argumento mostrando que existe algo que é superior ao argumento que ele deu. E aí Chaitanya está ouvindo e conclui, bom, isso é interessante, porém existe algo além disso, então fale outra coisa, isso ainda é externo. E a gente está vendo que esse diálogo está se desenvolvendo, e o Ramananda Raya deu uma série de argumentos falando sobre Varnashrama Dharma, da pessoa seguir o próprio Dharma dela, da pessoa desenvolver renúncia, desenvolver o sentimento de devoção, de oferecimento, de ofertar todas as suas habilidades, todo o seu trabalho, fruto do seu trabalho para o Ser Supremo, como uma atividade sagrada. A gente viu que isso foi rejeitado também. A renúncia plena também foi rejeitada por Chaitanya como sendo a meta da vida, até que o Ramananda Raya respondeu, bom, a meta da vida é o amor estático por Krishna. Aí quando ele falou isso, aí Chaitanya falou, muito bem,
porém não se resume aí, por favor, fale mais. E aí agora, depois que Ramananda Rai falou que a meta da vida é o amor estático, ou seja, o amor que é imbuído de êxtase, que é imbuído de um sentimento espiritual, que é imbuído do arrebatamento, né, por sentimentos espirituais, por sentimentos transcendentais, são sentimentos da própria alma espiritual na sua relação com Deus. Chaitanya aceitou, porém falou que não se resume a isso, que toda a meta da vida não se resume simplesmente ao amor estático, que existe mais ainda. E agora a gente vai ver que Ramananda Rai, realmente suprindo assim, as expectativas de Chaitanya, ele realmente vai responder com base nisso, vai falar, não, realmente existe mais coisa. E quando a pessoa chega e desenvolve amor estático por Deus, por Krishna, a partir disso, ele vai cultivar um tipo de relação pessoal com Krishna. E isso se manifesta no que é chamado de rasas, né? Que são os sabores, as doçuras que uma alma pura, que um devoto puro, ele saboreia, ele experimenta numa relação pessoal e íntima com Deus. Então a gente está vendo até aqui esse ponto, né? Ponto do amor estático, que ele começa no que é chamado de bhava. Então, o que os acharyas explicam, os mestres? Que bhava, ele é como se fosse assim, o despontar do amor puro por Deus. É quando os sentimentos de êxtase espiritual começam realmente a brotar na consciência, no coração do devoto, do bhakta, né? E ele começa então a experimentar um estado de espírito, uma doçura, um estado de existência que não tem comparação com nada nesse mundo. E aí o que a gente entende? Que todo ser humano, todo ser vivo, basicamente, ele é movido pela sua mente, assim, pelas suas emoções, pelos seus instintos, né, pelo desejo. A gente tem metas de vida, a gente tem desejos a cumprir, a gente faz planos para conseguir conquistar algumas coisas, e isso é para satisfazer alguma necessidade, alguma carência que a gente tem. E quando chega no estágio de bhava, essa carência é suprida, porque a gente entende, segundo a parte assim, ontológica, que explica a ontologia, né, a natureza da alma, que a verdadeira carência da alma é justamente de um sentimento espiritual profundo, que vai suprir toda essa necessidade de uma felicidade completa, uma felicidade plena, uma felicidade eterna. E isso não é possível de ser conquistado nesse mundo. Porque tudo que existe nesse mundo, tudo que é criado nesse mundo, ele obedece às leis desse mundo. Se a gente cria cultura, se a gente cria arte, a gente cria ideologias, filosofias, tudo que a gente desenvolve aqui é algo que é criado, e tudo que é criado também vai ser destruído. É como Krishna fala para Arjuna na Bhagavad Gita, né? Nabhavo vidyate, nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha. Aquilo que realmente assim, que vem a existir, em algum momento vai deixar de existir. Ou seja, aquilo que é criado, em algum momento vai ser destruído. E ele, ao contrário disso, ele fala, aquilo que não é criado, aquilo que é realmente a essência, aquilo que é a existência, de fato, isso vai continuar sendo existência, nunca vai deixar de existir. Ele está falando sobre a natureza da alma. E como a gente vê na Bhagavad Gita, Krishna mesmo na Bhagavad Gita, no capítulo 15 da Bhagavad Gita, ele explica, no começo do capítulo 15 da Bhagavad Gita, Krishna ele já começa assim, dando um exemplo muito interessante, porque o nome do capítulo 15 da Bhagavad Gita é Purushottama Yoga, ou seja, é aquela yoga que vai te levar a alcançar o Purusha Uttama, que é o quê? Que é o ser supremo. Então, Krishna começa a descrição desse capítulo da Bhagavad Gita, do capítulo 15, justamente fazendo uma descrição da natureza desse mundo material. E o que ele fala? Ele fala que esse mundo material ele é como um reflexo invertido de uma natureza existencial perfeita, de uma natureza transcendente, de uma natureza arquetípica. Então, dentro dessa explicação, a gente entende que tudo que existe enquanto manifestação nessa existência material, tudo que a gente experimenta, ela existe enquanto um reflexo que está invertido de algo que existe como a sua originalidade no mundo transcendental, no mundo que é livre de dualidades, livre dos defeitos dessa existência material. Então, conectando isso com o assunto do que Ramananda Rai vai responder para Krishna agora, que é o assunto das raças, então se a gente experimenta sentimentos e nesse mundo, a gente vê o quê? Vê que os sentimentos, que relacionamentos, são as coisas, assim, realmente são as coisas que mais afetam o ser humano, é a coisa que mais atinge o ser humano no seu íntimo. A gente vai ver que às vezes, assim, por causa de um relacionamento,
por causa de um desejo ou de um relacionamento, a pessoa acaba com a vida dela, a pessoa destrói a vida dela, ou a pessoa recupera todo o seu fôlego para viver por causa de um relacionamento, por causa de uma palavra, por exemplo, que é mal colocada, por causa de uma palavra que é bem colocada, a gente causa efeitos diversos na vida de uma pessoa. Então a gente vê que relacionamento é a coisa que realmente assim vai fazer com que a pessoa tenha total sentido de existência, total sentido na sua vida de forma assim sustentável, vai fazer com que ela realmente encare e vive a sua vida de uma maneira muito satisfatória. Inclusive tem até uma pesquisa, que é uma pesquisa de Harvard, que o Instituto de Estudos Adultos de Harvard fez, inclusive quem eu vi citar nessa pesquisa a primeira vez foi o Nirsin Hananda, e depois eu fui pesquisar essa pesquisa e entender realmente. Foi uma pesquisa que, como ele realmente fala quando ele cita essa pesquisa, que é um ponto muito interessante, que foi a maior pesquisa que já existiu assim, em termos de duração. Foi uma pesquisa que durou várias décadas, né? Onde Harvard, esse instituto que faz instituto de pesquisa, né, instituto de pesquisa para assuntos relacionados a adulto, foi uma pesquisa que durou várias décadas. E essa pesquisa, qual que foi a ideia dela? A ideia dessa pesquisa era tentar entender o que era realmente a felicidade na vida de uma pessoa. O que fazia uma pessoa se tornar feliz de fato. E então eles analisaram dois grupos de pessoas. Um grupo era constituído por pessoas que realmente tiveram uma vida, provinham assim, de uma vida, de um contexto onde tinha assim, vários problemas familiares, como problemas com relacionamentos abusivos, envolvimento com drogas. Então tinha toda uma estrutura social, uma estrutura do seu núcleo familiar muito fragilizada. Enquanto o outro grupo de pessoas, e esse grupo era o grupo de pessoas da periferia, que moravam no Brooklyn Industrial, que é um bairro barra pesada, etc. Né? Então tem todo esse contexto social e econômico por trás também, além do psicológico. E o outro grupo eram pessoas que eram estudantes de Harvard, eram pessoas que tinham pensão vitalícia, eram pessoas em boas condições materiais, boas condições sociais e, teoricamente, também boas condições psicológicas dentro do seu seio familiar. E esses grupos foram analisados, as pessoas de ambos os grupos, foram muitas pessoas de ambos os grupos, a vida delas foi analisada por algumas décadas. E depois dessa análise assim, de várias décadas, a conclusão que eles conseguiram chegar é que não importasse quais as condições de onde as pessoas se originaram, condições que elas tinham financeira, condição social, condição psicológica, a estrutura familiar delas, nada disso interferiu no resultado da pesquisa para chegar à compreensão do que realmente era felicidade, do que significava felicidade de fato para essas pessoas. Então, o resultado da pesquisa, no final das contas, foi que, independente do local, da origem dessas pessoas, do caminho que elas traçaram durante a vida, porque tinham pessoas, por exemplo, que vinham de uma condição assim muito favorável, materialmente falando, e que durante a sua vida mantiveram isso, prosperaram, etc. Tiveram pessoas que vinham de uma situação frágil e continuaram numa situação frágil também. Tinham pessoas que vinham de uma situação frágil e depois prosperaram na vida, conseguiram consertar sua vida. Tiveram pessoas que vieram de um círculo familiar bom, tiveram uma estrutura social boa, econômica boa, e depois se degradaram, perderam tudo. Foram assim, foram várias circunstâncias que comporam assim, a vida das pessoas que foram analisadas durante décadas. Então isso deu assim, um arcabouço assim, de informação, de dados para eles muito impressionante. É uma coisa que eles puderam analisar durante muito tempo e de tempos em tempos eles visitavam essas pessoas que estavam sendo analisadas durante todos esses anos para fazer uma série de exames físicos, psicológicos, com as pessoas, com os parentes, conhecidos, para realmente ser uma pesquisa muito séria e conseguir ter um resultado realmente efetivo. No final das contas, a conclusão que eles chegaram é que nenhum fator econômico, social, sucesso na vida, em alcançar as metas, sucesso econômico, etc., nenhuma dessas coisas foi realmente o fator responsável por fazer com que as pessoas conseguissem ter tido a real felicidade e satisfação nas suas vidas. O único fator que eles encontraram, assim, que eles entenderam, fazendo toda a análise que eles fizeram durante décadas, assim, estudando a vida das pessoas, é que
realmente o elemento que definiu felicidade para essas pessoas, que definiu satisfação, foi o quanto essas pessoas conseguiram construir uma relação profunda, uma relação íntima e profunda com as pessoas ao longo da sua vida. Independente da circunstância social, das facilidades sociais que elas tinham agora no momento, de como era a estrutura delas, o seio familiar delas, realmente o fator que definiu sucesso para essas pessoas não foi realmente a estrutura familiar, não foi a estrutura econômica, nada disso. Foi o quão profundo eram os relacionamentos mais íntimos que elas tiveram. Qual foi o sucesso que elas tiveram em manter e desenvolver relacionamentos íntimos saudáveis, maduros e profundos. Ou seja, eles entenderam que realmente relacionamento entre pessoas, relacionamentos profundos, sinceros, baseados na ética, baseado realmente em valores elevados, é aquilo que proporciona bem-estar, é aquilo que proporciona felicidade, é aquilo que a gente pode, de alguma forma, ter como parâmetro para medir o sucesso na vida de uma pessoa. E isso está muito relacionado com o tema que Ramananda Rai vai falar. Por quê? Porque a gente vai estar falando agora, Ramananda Rai vai estar explicando, a pedido de Chaitanya, que realmente a meta da vida, qual que é? A meta da vida é justamente você desenvolver um relacionamento puro com a divindade. Por quê? Se felicidade, a gente entendeu de maneira científica que felicidade de fato, sucesso na vida, realmente assim, a pessoa ter uma vida realmente estruturada, uma vida psicologicamente estabilizada, madura, ter uma vida realmente com valores elevados, ela vai estar diretamente, isso vai estar diretamente ligado e de certa forma dependente do nível de relacionamento que essas pessoas têm, do nível de relacionamento maduro e íntimo que essas pessoas desenvolvem ao longo da sua vida. Então isso reflete, leva a gente a entender que realmente a maior carência que a gente tem, essa busca, por exemplo, desenfreada que a gente tem por conquistar metas, por explorar os recursos, entender esse mundo como um mundo de recursos para ser explorado, esse desejo, essa necessidade vai ser sanada por meio de relacionamentos profundos. Isso vai suprir essas carências, essas necessidades internas. E quando a gente está falando de raças, a gente está falando exatamente disso. Porque o que é o conceito de raça? O conceito de raça, dentro de Bhakti, é explicado pelos acharyas, por Rupa Goswami, por exemplo, como realmente o sentimento íntimo, a doçura que você experimenta num relacionamento direto, íntimo e pessoal com a pessoa de Krishna, através da compreensão, do conhecimento, do relacionamento que você vai criando, cultivando com a personalidade de Krishna. Você vai fazendo o quê? Você vai começando a conhecer qual é a natureza psicológica de Deus, como que ele interage com o mundo, né? Quais são as suas características. Você vai começando a entender o movimento que Deus faz na sua vida. Você realmente vai começando a se tornar íntimo dessa pessoa. Você vai entendendo que ele realmente possui uma personalidade, ele possui características que são compreensíveis, que são experimentáveis, e aí entra o conceito de raça, porque além de compreender, o que você faz? Você experimenta, você sente. Isso reverbera dentro de você e você tem um sentimento por estar reconhecendo e se relacionando com a natureza pessoal da divindade. Só que o ponto é que a natureza de Deus ela é infinita. Então, as características, aquilo que a gente procura num relacionamento com o mundo, num relacionamento com as pessoas, se a gente faz isso de uma maneira, digamos assim, né, correta, de uma maneira madura, de uma maneira sincera, e isso vai levar a gente a ter uma vida realmente feliz, uma vida satisfatória. Imagina quando a gente tem um relacionamento desse com Deus, que é a fonte de todas as qualidades, que vai realmente poder suprir essa carência que a gente tem por um relacionamento sincero no seu grau absoluto. Ou seja, vai suprir a natureza, não só a nossa natureza psicológica desse mundo, mas a natureza psicológica da alma. Porque, voltando então ao capítulo 15 da Bhagavad Gita, quando Krishna fala que esse mundo é um reflexo de um mundo arquetípico perfeito, se a gente possui uma natureza psicológica aqui, quer dizer que realmente na nossa existência eterna a gente possui uma natureza psicológica também. E qual é o uso que a gente faz dessa natureza psicológica no plano perfeito, no plano absoluto? E é isso que vai caracterizar justamente o grau mais elevado da Bhakti Yoga, que é o quê? Que é justamente o surgimento e
a exploração que a gente vai fazer desses sentimentos de amor numa relação pura com Krishna. É a exploração que a gente vai fazer justamente dessa doçura. Então, a psicologia, o rasa, é definido, de certa forma, por Rupa Goswami, como se fosse assim, a prática ou a teoria da psicologia transcendental. É como a gente vai realmente compreender e experimentar a psicologia transcendental da alma, como que a gente vai desenvolver a psicologia transcendental da alma espiritual. E isso vai acontecer justamente em Bhakti Rasa. Então esse mundo, por ser um reflexo realmente assim, desse mundo perfeito e arquetípico, então a gente tem que entender, de certa forma, que se a gente possui psicologia, se a gente possui sentimentos e essa necessidade de relacionamento, é porque no mundo perfeito, no mundo espiritual, isso também existe. E a gente vai ter um tipo de relacionamento perfeito com a divindade, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele rechaçou os argumentos de Arjuna, de Ramananda Rai, que também é Arjuna, né? De Ramananda Rai até o momento. E Chaitanya, então, está pedindo para Ramananda Rai explorar esse tema, que é o tema das raças. E aí, então, é que Ramananda Rai começa a falar que depois do amor estático, ou seja, depois que a pessoa começa no coração dela, no aprofundamento da relação pessoal dela com Krishna, começa a despontar justamente os sintomas de bhava, que são os sentimentos de amor por Deus, que é esse sentimento de apego que a pessoa começa a cultivar profundamente pela pessoa da divindade. Aí ela começa a entrar justamente, começa a surgir no coração dela, no horizonte do coração dela, justamente o sol do amor a Deus, o sol de prema, começa a lançar os seus primeiros raios. E isso se manifesta no primeiro momento com o rasa. Antes de falar disso, é interessante a gente falar, antes que eu me esqueça, que esse conceito de rasa não é um conceito que ele é inventado, ele não é inventado pela tradição de Bhakti, pelos Vaishnavas. Esse conceito de rasa, ele existe dentro dos Vedas originais, dos 4 Vedas, o Chandogya Upanishad, o Shvetashvatara Upanishad, o Taittiriya Upanishad. Eles falam do conceito de rasa, falam que Brahman, que o Supremo, ele é rasa, ele é puro sabor. Só que a ideia é que o conceito que é entendido na interpretação do Vedanta, na maioria das vezes, é que esse rasa é o rasa relacionado com o aspecto impessoal, com o Brahman Supremo no seu aspecto impessoal. E que isso é entendido como Brahmananda, que é o quê? Que é aquele sentimento, que é aquela doçura, digamos, aquele sentimento profundo, aquela ananda, aquela bem-aventurança que uma pessoa sente quando ela atinge o estado de Brahmananda. E o que é esse estágio de Brahmananda? O estágio de Brahmananda é quando a pessoa se liberta do seu karma. Ela se liberta de toda a dualidade, ela se situa na plataforma que Krishna, na Bhagavad Gita, chama de Brahma Bhuta, quando a pessoa se situa na natureza do espírito, que é a bondade pura, que é chamada de Vishuddha Sattva, que é quando a pessoa, o praticante, ele chega no ponto em que realmente ele se ilumina, ele atinge a natureza da alma, porém, isso não quer dizer que ele desenvolveu a psicologia transcendental da alma. Ele atingiu o estado de existência, o estado ontológico de eternidade, mas ele não desenvolveu o aspecto positivo da natureza transcendental da alma. Ele simplesmente se situou nesse estágio, que é o estado de equanimidade, onde ele não tem mais nenhum tipo de apego pelo mundo material e também não tem nenhum tipo de aversão pelo mundo material. Ele realmente transcendeu a influência dos modos da natureza e está situado na equanimidade perfeita. Krishna define isso assim: Brahma Bhuta Prashanatma Nashochati Nakankshati. Ele fala Sama Sarveshu Bhuteshu Mabhaktin Labateparam. Ele fala que nesse estado de Brahma Bhuta, nesse estado espiritual situado no Brahman, a alma, a pessoa que chegou nesse estado, ela não anseia nada que está por vir, não tem nenhum tipo de desejo, de expectativa para alcançar alguma meta nesse mundo, não tem nenhuma necessidade de cumprir nenhum dever, porque ela já cumpriu todos os seus deveres e eliminou todos os seus karmas, e ela também não se lamenta por nada que perdeu, por nada que se foi, nem por nada que ela não conseguiu conquistar, porque ela realmente não tem nenhuma necessidade de conquistar, de adquirir algo, porque tudo que ela tinha para adquirir, na verdade, já é ela mesma, né? Já é a própria natureza da alma, que é Sat Chit Ananda, que é a eternidade, consciência plena
e a bem-aventurança. Então, nesse ponto, ele realmente ele realizou completamente que ele é tudo o que ele buscava. Já era ele. Não existia nada mais que ele tem que buscar, nada que ele tem que agregar. Nada pode aumentar nele e nada pode diminuir ele, porque ele está situado na natureza que é eterna, que não tem começo, que não tem fim. Nada aumenta aquilo que é infinito e nada diminui aquilo que é infinito. E isso só vai acontecer justamente quando a alma espiritual atinge o ponto das raças. Porque aí é o que vai ser explicado. Porque o conceito de Brahmananda, que é essa raça explicada nas Upanishads, interpretado como sendo Brahmananda, é o conceito de que é quando a pessoa se livra do sofrimento material, que é como quando uma pessoa ela está sendo, por exemplo, torturada e uma pessoa afunda a cabeça dela no balde d'água e aquela pessoa está sofrendo, querendo respirar, porque não tem mais ar para ela respirar. E quando ela levanta a cabeça, a pessoa tira a cabeça dela de dentro da água, o que ela faz? Ela dá aquela respirada, e na hora que ela dá aquela respirada, para ela é como um novo fôlego de vida. É como se ela estivesse respirando pela primeira vez, e aquilo para ela é um grande prazer, é uma grande satisfação. Por quê? Porque aliviou ela de todo aquele sofrimento que ela estava tendo quando ela estava com a cabeça debaixo da água. Só que a gente entende que respirar, simplesmente a gente está aqui respirando, não é algo realmente, não é o prazer. Ninguém está pensando em respirar como um prazer. Respirar, digamos assim, é algo automático, é comum, é natural. É igual ver, ouvir, é uma atividade automática, né, que o corpo faz, do próprio funcionamento mecânico e biológico do corpo. Ninguém fica sentindo prazer em respirar. Eu estou em êxtase porque eu estou respirando. Tudo bem que a pessoa pode ter isso, né, dentro de um tipo de meditação mística, tudo bem. Agora, assim, falando no geral, isso não é prazer, isso é alívio de sofrimento. Então a pessoa se aliviou do sofrimento que ela estava tendo ao estar com a cabeça debaixo da água, e quando ela se aliviou do sofrimento, ela pôde respirar. Aquela respiração que ela deu para ela foi a maior felicidade que ela experimentou nos últimos segundos. Então a mesma coisa é explicado como sendo Brahmananda, em comparação com a felicidade que a alma sente na relação das raças. Então esse Brahmananda é explicado como isso: a pessoa se liberta de todo o condicionamento material, se liberta de toda a ilusão, de toda a ignorância a respeito da alma espiritual, e ela então chega num estágio onde ela realmente não tem necessidade de estar explorando esse mundo, entende esse mundo de uma maneira completamente diferente. Ela realmente está num estágio que é chamado de Diva Mukta, onde ela já está liberada, não tem mais karma para cumprir nesse mundo. Então ela sente uma satisfação em estar nesse ponto, onde realmente eu não sofro mais, não tem mais sofrimento, eu já estou liberado. E isso, o que os acharyas explicam? Que a felicidade que se sente em Brahmananda, em estar livre do sofrimento, ela é comparada como se fosse uma poça d'água contida na pegada de um bezerro em relação ao oceano de Bhakti Rasa, que inclusive é o nome do livro de Rupa Goswami que vai tratar desse assunto. É o nome do livro que se chama Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Que é aquele oceano, né, do néctar de Bhakti Rasa, da doçura da devoção. É o oceano de néctar da doçura da devoção. E aí, nesse livro, que Rupa Goswami vai explicar realmente a natureza do Ananda, realmente o que é felicidade de fato, que acontece numa relação positiva com Deus. Então, a primeira coisa que Ramananda fala a respeito das raças, quando ele está respondendo então a Chaitanya, começando a entrar nesse ponto, aí então ele vai começar a falar realmente da psicologia transcendental da alma. A alma possui uma psicologia, o mundo espiritual possui psicologia, porque esse mundo existe aqui, psicologia, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, é o relacionamento maduro, profundo e sincero, é aquilo que realmente vai trazer satisfação, qualidade de vida para uma pessoa, pode ser medido por isso, pelo tipo de relacionamento maduro, sincero que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. E no mundo espiritual, os acharyas também explicam a mesma coisa, os Vedas vão explicar a mesma coisa, que o mundo espiritual ele é constituído de relacionamentos. É a relação de amor que você tem com a pessoa de Deus, o grau de intimidade. Inclusive, o rasa, o que é o rasa? Que é essa doçura. O rasa, ele é caracterizado também como o grau do sentimento de apego que uma pessoa tem por Krishna. Então, quanto mais intenso, quanto mais condensado e profundo é o apego, é o sentimento de possessividade. A pessoa desenvolve um sentimento de possessividade, ela tem um sentimento
de que realmente eu quero Deus, eu quero Ele para mim, eu quero possuir Deus, né? Eu quero amá-lo, eu quero encontrar, quero ter Ele. E isso, essa cobiça, essa avidez, é considerado realmente a chave, realmente o único requisito para uma pessoa desenvolver esse tipo de relacionamento, esse tipo de consciência espiritual. Quanto maior é a avidez, é o sentimento de possessividade, quanto mais intenso, incrementado e desenvolvido é esse sentimento de possessividade por Deus, automaticamente mais íntima é a relação que ela vai ter com Deus, mais, tipo assim, e proporcionalmente, de maneira contrária, quanto maior o grau de possessividade, de sentimento de posse, de desejo que ela tem por um relacionamento íntimo com Deus, menor vai ser o grau de relacionamento que ela vai ter com o aspecto reverencial da divindade. Então, quanto mais intenso é esse apego que ela tem, menor é a noção que ela tem do sentido de grandiosidade de Deus. Então, a ideia é que, então, quanto mais a pessoa vai se aprofundando nesse tema, vai aprofundando a natureza da sua psicologia transcendental, mais íntima ela vai ficando de Deus e mais despojada ela vai ficando nesse tipo de relacionamento. E aí, então, que Rupa Goswami explica que as raças, todos os tipos de relacionamentos que a gente tem com Deus, no nosso corpo espiritual, no nosso Siddha-Deha, todos os tipos de relacionamentos são perfeitos em todas as raças, seja como uma atitude mais servil, mais fraternal, mais parental ou mais conjugal. Todas são perfeitas, porém, elas vão ter um grau de superioridade devido à intensidade do apego que a alma tem por Krishna. Isso vai definir a superioridade, apesar de todas serem perfeitas na sua condição e absolutas, né? Então, a primeira coisa que Ramananda Raya vai falar... Deixa eu pegar minha cola aqui. Vai falar sobre o conceito de Shantarasa, né? Na verdade, desculpa, Ramananda Raya, ele nem fala de Shantarasa, porque Shantarasa, o que é? Rasa, então entendido como a doçura, porque a palavra rasa, desculpa, né, nem falei isso, a palavra rasa ela significa doçura, dentro desse contexto que a gente está entendendo aqui. Ela significa doçura, é explicado por Bhaktisiddhanta, que era o mestre de Prabhupada, como doçura. Ele usou justamente esse significado, e Rupa Goswami também ele entende dessa forma. Então, o rasa como a doçura espiritual, como tipo de sentimento espiritual que a alma desenvolve na relação com Krishna, ela possui então 5 tipos, são 5 tipos de doçuras. Então, se o rasa é a doçura, é o gosto, a gente entende também que existe o gosto que a gente tem pelos objetos materiais. Então, existe o rasa que é material, que é o apego ou a doçura, o gosto, né? O apego que a gente tem pelos objetos do mundo, que é esse sentimento que a gente tem de posse por esses objetos no mundo, é aquilo que impele a gente justamente a querer explorar esse mundo. Explorar as pessoas, os relacionamentos, as ideologias, a arte, a cultura, tudo ao nosso favor. E a gente sente uma satisfação em estar realmente adquirindo aquilo que o nosso ego estava buscando. Então a gente fica satisfeito. Então a gente tem um tipo de gosto por isso. Isso satisfaz a gente. Isso é um tipo de rasa, o rasa material. Agora, falando da transcendência, existe o rasa, o gosto que é espiritual. Então, nas raças espirituais, o tipo de doçuras que existem, vão se dar elas vão acontecer no contexto do tipo de relacionamento que uma alma tem com Deus. Então, o que os Vedas vão explicar? Que a alma, ela tem... mas, na verdade, nem são 5, são 4. São 4 tipos de relacionamentos, porque um nem conta muito. Na verdade, são 5, né? São 5 tipos de raças, 5 tipos de relacionamentos que a alma pura tem com Deus. Ela desenvolve no seu corpo espiritual, eterno, no mundo espiritual, principalmente. Ela vai ter um tipo de relacionamento específico com Deus, com a pessoa de Deus. O primeiro rasa é chamado rasa Shantarasa, que é o rasa pacífico, né? Então, é o gosto, é a doçura que vem de uma relação pacífica com Deus. Como que é essa relação pacífica? Essa relação pacífica, ela acontece dentro do aspecto da neutralidade. É entendido como a relação neutra que você tem com Deus. Como, por exemplo, quando um yogi ele está meditando, ele medita em Deus
em Vishnu dentro do seu coração como Paramatma, através do processo místico do Ashtanga Yoga, ela encontra com o Paramatma, como é descrito no capítulo 6 da Bhagavad Gita, por Krishna, e quando ele encontra com o Paramatma, o que ele faz? Ele contempla o Paramatma. Não existe uma relação íntima, uma relação pessoal. Por quê? Porque existe uma relação de contemplação, de maravilhamento. Você fica realmente impressionado ao encontrar a divindade. Então, o que você consegue fazer? Ter uma relação platônica. Você fica contemplando todo aquele aspecto maravilhoso, absoluto, grandioso, que é o aspecto de Aishvarya, o aspecto opulento da divindade suprema. Então você fica impressionado por isso. Então a gente vê que os yogis têm esse relacionamento com Deus dentro do seu coração, que é Vishnu, que é a super-alma. E a relação que se tem com Vishnu geralmente é essa mesmo, é a relação de Shantarasa. É a relação de admiração, onde você não tem uma interação, não desenvolve uma atitude de serviço proativa com Vishnu, mas você fica admirando, você fica meditando nele, mas você não participa de uma relação pessoal com ele. Então a gente vê que existe isso, né? Esse amor platônico que a gente vê. Às vezes a pessoa vê uma outra assim e fica tão admirada assim, com uma pessoa, assim, mas acha que realmente é algo assim muito difícil ou é inalcançável, mas tem uma admiração tão grande pela pessoa que ela fica contemplando, fica meditando, fica admirando essa pessoa. Ela adora essa pessoa, mas à distância. E não existe uma interação em vias de fato com essa pessoa. Esse é o tipo de maravilhamento que existe no aspecto de Shantarasa, que é o quê? Que é realmente você entender que Deus, que o Ser Supremo, ele realmente ele é a fonte de muitas opulências e você fica impressionado com essas opulências. E nesse ponto, quando o Ramananda Raya então começa a explicar o conceito de rasa, entra um aspecto muito importante da filosofia, que é o entendimento justamente o quê? Que é o entendimento que a divindade ela possui uma individualidade. Porque, em qual sentido que eu estou falando? É no sentido de que, no geral, o conhecimento, a ideia que as pessoas têm dentro de um contexto espiritualista, dentro de um contexto religioso, é que Deus ele existe enquanto aquele que tem a função de criar o mundo, aquele que tem a função de manter esse mundo, aquele que tem a função de nos salvar também nesse mundo. Ou seja, geralmente a ideia que se tem de Deus é aquela pessoa, aquele ser supremo cuja existência está condicionada à minha existência. Ele existe por causa de mim. Ele existe por causa do meu mundo. Então ele cria esse mundo, ele mantém esse mundo, ele nos salva também. Então não existe, é muito difícil a gente encontrar alguém que realmente, não que é difícil, é que realmente não tem assim, desenvolvido uma teologia que explique a existência pessoal de Deus, onde ele desenvolve a sua individualidade, onde ele consegue expressar a sua natureza, a sua psicologia, numa atmosfera pura e perfeita, arquetípica, que não está diretamente relacionada e condicionada com a existência desse mundo material. Então, geralmente, o conceito que se tem de Deus, quando se fala em Deus, quando se fala dessa verdade suprema, é esse ser, é essa entidade que existe para o meu mundo. Então ele criou esse mundo, ele é esse mundo, no final das contas ele vai me salvar desse mundo. Uma compreensão da individualidade transcendental de Deus, enquanto realmente sendo aquele que pode desenvolver uma complexidade de relacionamentos perfeitos, onde ele vai expressar a sua natureza psicológica em tipos de relacionamentos assim que vão promover sentimentos espirituais perfeitos de Ananda, justamente esse rasa, essa doçura transcendental. Isso a gente só vai encontrar dentro da literatura védica e justamente explicado dentro da seção que são os Bhakti Rasas, que é justamente os textos que foram escritos pelos acharyas que vieram depois de Chaitanya, basicamente. São os discípulos de Chaitanya, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami e os que vêm depois. Basicamente são eles que vão desenvolver esse conceito que existe dentro dos Vedas, mas que não é explorado dentro dos Vedas. Simplesmente é mencionado lá, porém ele é um conhecimento assim tão confidencial, essa noção, essa revelação
sobre a natureza transcendental da personalidade de Krishna e o desenvolvimento dos relacionamentos puros numa atmosfera transcendental, que ele fica ali, digamos assim, trancado a 7 chaves pela filosofia, pela meditação, pelo Vedanta. E só quando chega Chaitanya, que é a própria corporificação das raças, que é a própria corporificação de Radha e Krishna, né? que é o rasa, que é a doçura transcendental no seu aspecto mais profundo, que é Deus expressando a sua natureza mais íntima e pura, é que ele vem destrancar isso e liberar, mostrar para a humanidade que realmente isso existe na pessoa da divindade. Que a divindade, ela não se condiciona à existência material, ela não se condiciona ao cosmos. Isso quem faz justamente é o aspecto da divindade de Krishna que é chamado de Deus, que a gente entende como Vishnu. Porém, por trás da pessoa de Deus, por trás do ser supremo ali, do controlador, quem que existe? Existe a pessoa que exerce aquela função. Mas essa pessoa, assim como nós possuímos uma individualidade, ele também possui sua individualidade. E assim como quando a gente vai trabalhar e a gente volta do nosso trabalho, e quando a gente volta do nosso trabalho, por exemplo, em casa, a gente tem um tipo de relacionamento específico com as pessoas do nosso núcleo familiar mais íntimo, aquelas pessoas para as quais a gente realmente mostra quem nós somos de fato, se é a nossa intimidade, a gente confia, a gente conhece, a gente tem um tipo de relacionamento e que não é guiado pelas comportamentos, regras sociais do mundo, por exemplo, mais corporativo. É aquele lugar, quando você chega em casa, onde você realmente se sente à vontade para falar as coisas da forma que você realmente sente, da forma que você entende, sem realmente ter que estar seguindo, obrigado a seguir nenhum tipo de condicionamento, não está sujeito a nenhum tipo de ordem, de condicionamento social, obedecendo nenhuma regra social que vai estar impedindo que você manifeste a sua mais íntima personalidade, sua mais íntima opinião sobre o mundo, sobre as pessoas. Isso justamente acontece com Deus, né? Quando Krishna, a gente entende Deus, que Deus está relacionado com esse mundo, a gente está entendendo que realmente ele é o controlador, ele é o criador, ele é o salvador. Porém, da mesma forma, Krishna, Deus, ele possui a sua intimidade. Então, quando a gente chega em casa e exibe a nossa personalidade, Krishna possui essa realidade, onde ele também quer a casa dele, né, que é onde ele exibe a sua intimidade. E ele se mostra como quem ele é, e não como o que ele tem que fazer para a gente. Então, quando ele está trabalhando, a gente chama ele de Deus, que é a função dele de criar o mundo material, para a gente experimentar o nosso livre-arbítrio, desenvolver as nossas atividades querendo experimentar a independência, fazendo o uso que a gente quiser do nosso livre-arbítrio. Ele que vai dar o conhecimento, que vai se manifestar nesse mundo para a gente poder entender o Dharma, entender o sentido da existência. E quando ele está fazendo isso, ele está agindo como Deus. Realmente, de fato, ele é aquele que vai salvar a gente. Porém, a gente não pode achar que a existência de Deus, que é infinita, que é complexa, ela é desprovida justamente daquele caráter, daquele aspecto, que é o aspecto mais importante da nossa vida, que é o aspecto da intimidade, do relacionamento íntimo que a gente tem com as pessoas que a gente ama. No nosso círculo familiar mais íntimo, por exemplo, que é tipo assim, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos íntimos, né? Aquelas pessoas com as quais você se relaciona sem precisar de passar pelo aquele respeito excessivo, aquela reverência excessiva, né? Aquela pessoa que você chega e abraça e já sai falando de um assunto e etc, né? Então, Krishna, ele tem esse aspecto dele que é invrindável, né? E aí, quando a gente está falando disso, desse aspecto de Deus, na verdade, a gente nem está falando de Deus mais. Deus já ficou para trás. É um aspecto secundário. Quando a gente está falando disso, da intimidade da verdade absoluta, a gente está falando de Krishna. A gente está falando da pessoa suprema, que revela a sua intimidade numa atmosfera completamente transcendental. E é nessa atmosfera, justamente, que vai acontecer o desenvolvimento das doçuras no relacionamento puro, onde Deus vai poder mostrar quem Ele é, sem necessariamente ter que ficar se encobrindo por um aspecto dele que está relacionado com a grandiosidade da salvação do universo, da construção desse universo, da recriação, destruição e tudo isso. É onde ele mostra a sua intimidade, quem ele é, o que ele quer fazer, ele quer sentir prazer no relacionamento puro, onde as pessoas não precisem ficar com medo, entendendo que ele é Deus, que ele é o Senhor Supremo. Não, eles entendem que ele é a pessoa que está por trás daquilo ali. Aquilo é simplesmente uma função que ele exerce, assim como o presidente. O presidente exerce a função dele de Estado, quando ele chega na casa, ele vai se relacionar com a esposa dele, com os filhos, e essas pessoas entendem e conhecem ele como ele é, como a pessoa que ele é, e não pela a função que ele exerce na sociedade,
Mesma coisa Krishna. Quando Krishna, a gente conhece Krishna, como menininho, como aquele jovem, a gente não está conhecendo ele como ele através da função que ele exerce na existência material, que é salvar e criar. A gente está conhecendo ele na sua intimidade, livre realmente desse conceito reverencial, desse tipo de opulência que ele assume e que ele mostra para poder lidar com essa existência complexa que é o mundo material. Enfim, as raças, então, elas vão acontecer desse aspecto, dentro desse contexto do relacionamento íntimo de Cristo, onde ele mostra quem ele é de fato. Ele revela a sua personalidade, a sua pessoa, e ali, no mundo espiritual, o que acontece? As almas conhecem Krishna justamente enquanto Krishna, enquanto a pessoa que ele é. Ninguém sabe que ele também exerce uma função de Deus. Né? As pessoas não sabem que ele é Deus. Lá o que existe é justamente o interesse pela pessoa e não pelo que ele faz. Eu não gosto de... Eles não pensam assim, eu gosto de Krishna porque ele é Deus, porque ele é o mais forte, porque ele é o todo-poderoso, porque ele é a verdade absoluta, e eu me sinto impelido a adorá-lo ele por causa disso, que existe aí então dentro desse conceito até um pouco de temor, assim, né? Vou adorar a Deus porque ele é o ser supremo, um tipo até de obrigação, numa relação de troca, né? Já que ele está me dando tudo, então eu vou dar tudo para ele. Raça vai acontecer quando a pessoa transcende isso. Ela vai justamente começar a ter o interesse em Krishna pela pessoa que ele é, pelas qualidades da doçura, da beleza dele, realmente do quão agradável são as qualidades psicológicas que ele manifesta nesse mundo. E para isso, o que é necessário? Para isso é necessário que uma alma, que um praticante espiritual, ele conheça as histórias que revelam a natureza psicológica de Deus. Ele precisa conhecer quem é Deus, como que ele faz, como que ele age, como que ele se relaciona. Sem conhecer essas histórias, sem ter acesso ao aspecto íntimo da personalidade de Krishna, sem você saber quem ele é na sua intimidade, como por exemplo, você quer conhecer o presidente, você tem que conhecer quem ele é na casa dele. Você não tem que conhecer ele enquanto um chefe de Estado. O chefe de Estado é a profissão dele. Você não quer conhecer a profissão dele, o que ele faz na profissão dele. Você quer conhecer a psicologia dele, realmente como que ele pensa, qual é a natureza do ser dele. Qual é a natureza dele? Mesma coisa com Krishna. Se a gente quer conhecer a personalidade de Krishna, além da sua função de Deus, além da função que ele tem pra gente nesse universo, a gente quer conhecer saber o que ele faz na sua própria morada, na morada que ele tem, na sua morada espiritual, no seu reino espiritual. E se a gente quer entender o que ele faz lá, que transcende, que está além dessa realidade material, que não está condicionado e não está relacionado com essa natureza material, com o nosso mundo, é o mundo dele, a parte do nosso mundo, é o que ele está fazendo lá. Se eu tenho a minha vida íntima aqui, ele tem a vida dele íntima dele lá. E o que ele faz nessa vida íntima dele? Quem ele é? Como que ele se expressa? Para isso a gente tem que conhecer essas histórias e a gente tem que começar a ler. Uma das coisas principais que os acharyas falam, que o Rupa Goswami fala, é que a gente tem que começar a ler sobre essas histórias para a gente conhecer a doçura de Krishna. Como que ele se relaciona com as almas espirituais que estão libertas no mundo espiritual. Qual o tipo de relacionamento que ele tem? Esses diferentes tipos de relacionamentos que ele vai ter com essas almas puras, perfeitas, já estão libertas, como que ele se expressa? E qual é a natureza desses devotos, dessas almas puras que estão lá? Como que faz? Como que eles fazem para se relacionar? Aí a gente começa a criar toda a noção e desenvolver o apego e o desejo de querer fazer parte desse círculo íntimo dele. E quanto mais a gente vai aprofundando nisso, a gente vai justamente começando a criar esse sentido de relação íntima com Deus e o desejo de querer cultivar isso dentro da nossa prática espiritual por meio da devoção espontânea. Porque justamente a devoção espontânea, quando a gente chega no aspecto de prema, do amor puro por Deus, a devoção espontânea ela vai acontecer de qualquer maneira, né? Por mais que a gente tenha vindo de uma prática regulada e para a gente chegar nas raças, desenvolver isso, a gente tem que ter amadurecido toda a nossa prática espiritual, seguido assim regras, regulações, disciplina para poder nos purificar, nos manter fixo, ter a maturidade filosófica, maturidade de relacionamento com esse mundo, com as pessoas, com os devotos, com o mestre espiritual, com Krishna. A gente tem que ter uma noção muito madura de tudo isso em termos filosóficos para a gente poder realmente ter condições de mergulhar no aspecto psicológico que vai ser guiado pelo amor espontâneo, pelo apego. Porque caso contrário, vai fazer o que vai acontecer? Se a gente não tem essa maturidade, a gente vai tentar desenvolver esse apego por Krishna, mas a gente vai ter muitas máculas na nossa compreensão espiritual e vai fazer com que a gente
expresse esse apego, mas de maneira pervertida. E é um dos assuntos que o Rupa Goswami trata no Bhakti Rasamrita Sindhu, no Néctar da Devoção. Como que essas raças elas podem ser expressas de maneira pervertida. E é algo muito comum, que existe grupos na Índia, como os Prakrita Sahajiyas, que eles tentam expressar esse apego espontâneo, essa relação espontânea com Krishna, entre a alma e Krishna, e eles fazem isso ainda tendo muitos comportamentos dúbios, ainda sendo maculado pelos seus desejos, pela cobiça desse mundo, e mostram isso de maneira pervertida, que acaba criando uma imagem distorcida do que realmente é a doçura do relacionamento puro com Krishna, né? Então, nos adiantando aqui, porque já vi que falei muito para introduzir, vamos falar das raças aqui. Então, as 5 raças que os acharyas explicam, que são 5 tipos de relacionamentos que uma alma tem com Krishna no mundo espiritual. O primeiro é Shanta, que é o aspecto de neutralidade. Então, se a pessoa tem esse aspecto, desenvolve esse êxtase, né? Esse amor espiritual baseado na neutralidade, é como o yogi, que medita em Deus dentro do seu coração, como Vishnu, e ele fica realmente muito contemplativo, ou às vezes isso acontece também quando uma pessoa ela está muito motivada por jnana, querendo desenvolver conhecimento, filosofia, é muito influenciada pelo Vedanta, um Vedanta assim ainda Adwaita, e ela tem muito conhecimento filosófico sobre Vedanta, mas ainda não tem uma predisposição a desenvolver uma relação pessoal com Krishna. O que acontece? A pessoa vai e encontra, por exemplo, com um devoto, com um Bhakta, que já tem cultivado uma relação pura, uma relação realmente madura com Krishna, e ele começa a aprender sobre isso. E como ela é uma pessoa que já está no estágio muito avançado espiritual, mas não tem uma relação pessoal com Krishna, ela toma noção da personalidade de Krishna como uma verdade absoluta, e ela fica muito contemplativa, porque ela possui muito conhecimento filosófico sobre a verdade absoluta, sobre a transcendência, porém ela não consegue entrar na intimidade ainda de um relacionamento com Krishna de forma proativa. Então ela desenvolve um sentimento de contemplação. Ela contempla a verdade absoluta na forma do Purusha, na forma do controlador, do Ser Supremo. Ela desenvolve então um sentimento de êxtase, um sentimento, uma raça que é uma raça de neutralidade. Ela admira, ela sente um amor profundo por Krishna, mas à distância. É justamente esse amor platônico, então. Basicamente, o Shantarasa ele é baseado nisso, baseado no amor que acontece por meio da neutralidade. Não existe uma relação em vias de fato com Krishna, não existe um serviço que você presta para ele. E existem alguns aspectos no mundo espiritual, essa relação de Shanta está muito, ela tá muito relacionada, esse tipo de relacionamento de Shantarasa, que é o rasa, que é movido pela neutralidade, está muito relacionado com Vishnu, com a contemplação de Vishnu, pela grandiosidade dele. E existem algumas personalidades em Vrindavana, que é o mundo espiritual, o planeta espiritual de Krishna, que é o planeta supremo, é o lugar supremo entre todos os lugares supremos. Existem alguns indivíduos no mundo espiritual que têm a forma de objetos que têm uma relação de Shanta, como, por exemplo, a gente vai ver um banco, vai ver a flauta de Krishna, vai ver o porta-jóias, porque no mundo espiritual tudo é feito de quê? Eternidade, consciência e bem-aventurança. Sat, Chit e Ananda. São os 3 atributos que constroem o mundo espiritual. Então, tudo no mundo espiritual, se você está falando de uma árvore, se você está falando de um banco, se está falando de uma joia, se está falando da flauta, se está falando de uma cadeira, tudo é feito de Sat, Chit e Ananda. Eternidade, consciência e bem-aventurança. Então, tudo tem consciência. Se você está falando da flauta, flauta tem consciência. A pedra tem consciência. O banco tem consciência. O porta-jóias tem consciência. A panela tem consciências. Todos os objetos são feitos de natureza transcendental. É de Sat, Chit e Ananda. Tudo possui consciência no mundo espiritual. Então, esses objetos, por exemplo, que têm uma relação com Krishna, assim... Krishna é um menininho, é o pastorzinho de vacas, e ele vai e senta na cadeira. A cadeira, por exemplo, tem uma relação passiva. Ela contempla Krishna, ela admira Krishna. Você vai ver que tem a joia de Krishna, tem a flauta de Krishna, tem vários objetos no mundo espiritual que estão lá e que tem uma relação com Krishna através da contemplação. Eles ficam contemplando Krishna, mas não tem uma relação direta com eles. Tem isso, e essa relação, essa raça, chamada de Shantarasa.
É aquela raça, aquele humor, aquela doçura que ela se desenvolve através de uma neutralidade, é um amor neutro. Mesmo assim, existe um tipo de êxtase. Por exemplo, é dito que quando Krishna tocou seu búzio na batalha de Kurukshetra da Bhagavad Gita, né, quando acabou Bhagavad Gita, foi começar a batalha e Krishna tocou seu búzio, é descrito que os yogis que estavam nas cavernas meditando, por escutarem o som do búzio de Krishna, que é um som que é um búzio transcendental, e o som que sai dele é completamente espiritual e transcendental, esses yogis que estavam situados na plataforma de Brahman, da neutralidade, da impessoalidade, eles começaram a sentir um êxtase no corpo deles, mesmo no seu transe místico. Eles viram seus pelos arrepiarem. Então isso é o quê? Esses são sintomas de êxtase, são sintomas justamente que se desenvolvem no corpo de uma pessoa que tem desenvolvido uma relação íntima com Krishna. São chamados os Satvika Bhavas, são vários tipos de bhavas, vários tipos de sentimentos que tomam o corpo e a psicologia de um devoto, de um espiritualista que tem algum tipo de contato com Krishna na sua forma pessoal. Então a gente vê que mesmo esses yogis estavam meditando de forma mística, impessoal, por ouvirem o som do búzio de Krishna, eles sentiram um êxtase espiritual e eles puderam entender e contemplar a natureza pessoal de Krishna. E por isso esse sentimento se revelou neles como um êxtase, né? E por aí vai. Então, deixa eu pegar minha outra parte aqui da cola, das minhas anotações aqui. Então a gente vê o quê? Que uma das características de Shantarasa é que não existe desenvolvido o sentimento de possessividade por Krishna, né? Então esse sentimento de possessividade é o que vai caracterizar justamente o aprofundamento nas raças, nas relações com Krishna. Então todos os tipos de raças que a gente vai ter com Krishna, nos relacionamentos pessoais, nos círculos íntimos de Krishna, eles vão ser caracterizados pelo sentimento de posse, de querer Krishna, de querer servi-lo, de ter ele como seu bem. Qual é o bem da minha vida? É Krishna, né? Esse é até um tema da filosofia, assim, foi muito discutida na Grécia, né? O que é o bem em si, né? Sócrates, né? Por meio de Platão, ele mostra isso, né? Ele queria entender o que era o bem, o que era aquilo que a gente devia ter como bem na nossa vida, aquilo que era o valor. O que a gente dá o valor na nossa vida? O que é o bem em si? Ou seja, o que é a verdade absoluta, né? Esse bem que é válido, que está presente em toda parte, era algo completamente transcendental. E justamente no aspecto de Shantarasa não existe esse sentido de possessividade, que Krishna realmente ele é o bem da minha vida, assim, nesse aspecto íntimo. Existe um tipo de apreciação pela pessoa de Krishna à distância, você contempla, mas não interage, não faz parte do círculo íntimo. E quando isso se desenvolve, quando existe um tipo de doçura que a pessoa sente na relação com Krishna, onde ela começa a desenvolver o sentimento de possessividade, então o primeiro ponto, o primeiro aspecto disso se manifesta como o sentimento de dácia, que é o sentimento de servidão. É a pessoa querer se relacionar com Krishna através de reverência, do aspecto reverencial, porque ela entende Krishna realmente como aquele que é uma personalidade muito importante, ou com Vishnu, né? Se relaciona com Deus nessa forma de Vishnu, não necessariamente como Krishna, e entende que Vishnu ele é o Deus Supremo, ele é o Senhor, né? Controlador de todos os mundos, aquele que cria os universos. Eu só vou dar uma parada aqui no Instagram para fechar 1 hora e já vou voltar, gente. Antes que dê 1 hora aqui a gente perca o vídeo. Aí o pessoal do Noite do Dharma me mata depois. Vou encerrar aqui e já vamos voltar. Compartilhar no IGTV. Parte 1. Pronto. Voltando aqui no Instagram. Então, assim, caminhando para nossa última parte aqui, enquanto o pessoal volta aqui no Instagram, dá os nossos reclames do Plim Plim aqui. Amanhã, 8h30 da manhã, tem a continuação do dia D com Dhira. Então, ele vai falar sobre o último pilar do Dharma, que vai ser a pureza.
Então, 8h30 da manhã, meditação com Dhira Chaitanya. E amanhã, 7h30 da noite, o Nrsimhananda vai continuar falando sobre o Dharma na Bhagavad Gita. Ele vai falar sobre o Dharma na Bhagavad Gita no capítulo 4, que é o capítulo que vai falar sobre Jnana, sobre o conhecimento transcendental. Falar sobre a origem desse conhecimento espiritual, né? Então, participem lá. Vai ser muito legal. Um dos capítulos que eu mais gosto da Bhagavad Gita é o capítulo 4. Então, voltando aqui para o nosso papo das raças. Raças realmente assim, é o aspecto mais íntimo, assim, mais profundo que vai ter na filosofia espiritual. Realmente, assim, depois disso aqui não tem mais nada. Tanto que daqui a pouco a gente vai ver que a conversa entre Chaitanya e Ramananda Raya já está encaminhando para o seu fim. Ramananda Raya vai explicar isso aqui e quando chegar em Madhurya, Chaitanya vai pedir para ele expandir esse assunto de Madhurya Rasa, que é o Rasa, que é o amadurecimento de todas as raças. É Madhurya Rasa. É o amor íntimo entre Deus e a alma, né? Que se personifica na relação entre Krishna e Radharani. Então, né, depois que falou de Shanta, né, aí o Chaitanya pede, né, para ele falar mais sobre o Samura estático. Chaitanya pede para Ramananda Raya falar mais. E Ramananda Raya fala, né, Ramananda Raya fala, tudo bem, vou falar, né. Aí ele fala, uma pessoa que se purifica por ouvir o santo nome de Deus, cujos pés de lótus criam os lugares sagrados, né, uma pessoa se purifica só por ouvir sobre o santo nome de Deus, purifica os lugares sagrados, os pés de lótus purificam os lugares sagrados. Portanto, o que resta a ser alcançado por aqueles que se tornaram seus servos. Servindo constantemente, essa pessoa fica livre de todos os desejos, etc. Né? Então, o que caracteriza a rasa, a doçura, né, da relação íntima com Krishna, que é baseada em servidão, em dácia, vai ser caracterizado justamente por esse sentimento de posse, sentimento de realmente de querer ter Krishna como seu bem, mas querer se relacionar com esse bem que você tem. Então vai ser caracterizado pelo sentimento de servidão. Então Dasya Rasa é a raça que ele é o relacionamento, né, que é intercambiado com Krishna, o tipo de relacionamento que você tem com Krishna, que é baseado no sentimento de servidão. Você entende Krishna realmente como aquele a quem você quer servir. Então tem diversos tipos assim de servidão, diversos tipos de forma de servir. Quando se relaciona com Vishnu, os devotos que se relacionam com Deus como Vishnu, servem a ele no mundo espiritual, na sua forma de Vishnu, e o adoram. O adoram através de cerimônias, de rituais, e tem uma relação com ele que é baseada em reverência, em respeito, em adoração. Por quê? Porque ele é muito grande, porque Vishnu é o controlador supremo, é o controlador dos universos, é o criador. É aquele realmente que é responsável por lidar com toda a complexidade da criação material, na sua imensidão. Então ele é entendido como aquele que tem essa responsabilidade muito grande. E a forma de você se relacionar com ele é justamente entendendo ele através das suas opulências. Então Vishnu, o relacionamento que você tem com Vishnu é justamente através das opulências. Então é um relacionamento baseado em servidão ou em contemplação, ou seja, em Shantarasa, neutralidade, onde você contempla e admira, ou em Dasyarasa, onde você tem algum tipo de serviço, como por exemplo, o tipo de atitude que Lakshmi tem em relação a Shiva. Ela faz o quê? Qual é o relacionamento que ela tem também? É de Dasya, muitas vezes, né? Apesar de ela ser a consorte, mas ela manifesta muito esse sintoma de Dasya, que é explicado pelos acharyas, pelos mestres. Por quê? Porque ela mostra como que ela está servindo os pés de lótus de Vishnu. Ela está ali sempre aos pés dele, massageando os pés de lótus dele. Está sempre querendo prestar algum tipo de serviço para ele. Tem aquelas personalidades, por exemplo, que se relacionam com Krishna em Dvaraka. Porque a gente entende que no mundo espiritual, Krishna ele manifesta a sua intimidade mais intensa, mais profunda e pura quando ele está em Vrindavana como vaqueirinho, como menino, que é o Krishna, que é o Vrajendra Nandana Krishna, aquele que é assim, é a bem-aventurança de Vraja, que é o filho de Nanda Maharaj e Yashoda, né? Então todo mundo se relacionando com ele de uma forma muito íntima.
Mas existe uma outra parte no mundo espiritual onde Krishna se manifesta como um príncipe em Dwaraka, né? Como um rei em Dwaraka. E em Dwaraka ele tem um tipo de relacionamento que é como se fosse um relacionamento na cidade grande, e em Vrindavan um relacionamento num humor, num ambiente mais bucólico, que é um ambiente do campo, um ambiente mais simples, né? Então, em Dwaraka, ele tem um aspecto que é mais, digamos assim, mais sério, mais formal, onde ele se relaciona com seus amigos, com outras pessoas importantes, digamos assim, na sociedade, e ele ali é um príncipe, se manifesta como um príncipe que tem responsabilidades, etc. Ele tem um aspecto mais velho, né, do que em Vrindavan, enquanto ele é um menininho. Em Dwaraka ele já é um rei, né? Não um príncipe, não, ele é um rei. Ele tem filhos, ele tem as suas esposas, são as rainhas. Então ele tem um tipo de relacionamento que é diferente. Aqueles que servem, que adoram a Krishna como o rei, né, de Dwaraka, eles podem ir para o mundo espiritual e habitar Dwaraka e ter um tipo de relacionamento com Krishna de servidão, como os amigos de Krishna em Dwaraka têm. Krishna tem vários amigos, né? E esse sentimento de servidão é muito interessante da Sarasa, porque ele se dá não somente entre essas personalidades, almas puras no mundo espiritual e Krishna e Vishnu, mas também entre os semideuses. Um dos tipos um dos tipos de relacionamentos de Dasarasa que existe é justamente o tipo de relacionamento que os devas, que os semideuses têm com Vishnu. Então, o que os devas fazem? A relação dos devas com Vishnu é um relacionamento de que eles são os administradores do cosmos. Então, eles têm um tipo de relacionamento com Krishna que é baseado em Dasyarasa, em servidão. Então, a gente vê, por exemplo, no planeta do Senhor Brahma, que é o criador desse universo, lá, como que Krishna se manifesta? Ele se manifesta como Mahapurusha, que é o grande controlador desse mundo e é aquele que recebe o benefício de todos os atos de sacrifício sagrados, né? E ele se manifesta de uma forma muito mística, que é o Mahapurusha. E lá ele aceita todas as oblações, todas as oferendas, ele está constantemente aceitando isso ali. Então é uma forma muito grandiosa, uma forma muito mística, que está relacionada com o aspecto de Deus como sendo aquele que está onipresente dentro desse universo, presente em todo canto, em todas as manifestações desse universo material. E os devas, os semideuses, eles têm uma relação com esse Mahapurusha, com Vishnu, no seu aspecto de entender de que ele é que está por trás daquilo que move esse mundo, que é o quê? Que é o sacrifício. Sacrifício é o que sustenta o Dharma, que sustenta o equilíbrio nesse mundo. Através do sacrifício, da atitude sagrada, a atitude de oferecimento, a gente desenvolve a psicologia de dar e receber. E os semideuses eles estão justamente por trás disso. Por quê? Porque são eles que controlam o karma, o mundo do karma. Eles que fornecem o karma para a gente nesse mundo. Eles que enviam e recolhem as chuvas, todos os tipos de fenômenos naturais desse mundo são controlados por essas inteligências superiores que são semideuses. Então, eles, como aqueles que controlam o mundo do karma, eles estão sujeitos, em última análise, ao controle de Krishna nesse mundo aqui, que se manifesta também como esse Mahapurusha, como é o grande controlador desse mundo. Eles têm um grande respeito, porque eles entendem o grau de responsabilidade que Vishnu tem. Tanto que quando existe um problema na ordem cósmica, o que eles vão fazer? Eles se aproximam do Sr. Brahma e o Sr. Brahma vai lá orar para Vishnu poder dar um jeito no desequilíbrio que está acontecendo dentro desse universo. Então, o relacionamento que eles têm com Krishna, né, com Vishnu nesse mundo, é um relacionamento de muito respeito, muita reverência nele, entendendo ele como aquele que é o controlador do Dharma, como aquele que vai justamente proporcionar o equilíbrio nesse mundo, poder solucionar todos os problemas de última análise. Então, Dasyarasa tem esse tipo, né, são semideuses. Às vezes, tem grandes devotos, místicos, yogis, gyanis, né, filósofos, que passam a conhecer a personalidade da divindade, o aspecto pessoal de Krishna, e se atraem por ele, mas aí eles não conseguem muito adiante também desenvolver uma relação muito íntima e eles acabam parando ou na neutralidade, no aspecto de Shantarasa, ou aspecto de Dasyarasa, que é o aspecto de servidão. Você querer ter uma atitude proativa com Krishna, mas você vai se tornar um servo dele, vai ficar sob o abrigo dele. Krishna, então, é aquele que você entende que vai te proteger e você vai prestar algum tipo de serviço para ele, né? Então existem os associados eternos de Krishna que executam vários tipos de serviço em Dwaraka, por exemplo, como Uddhava, como Daruka,
que é o cocheiro de Krishna, né, que controla a carruagem dele, são pessoas que se relacionam com Krishna, mas servindo. Daruka, então, Daruka é o cocheiro, é ele que dirige a carruagem de Krishna, ele serve Krishna dirigindo a carruagem dele, por exemplo, né? É um tipo de relacionamento íntimo como servidão. Existem aqueles que são amigos íntimos, seguidores de Krishna em Vraja, que são os Anugas, né? Que eles têm um tipo de relacionamento com Krishna baseado em dácia, em servidão, mas, por exemplo, eles são vaqueirinhos, também que existem em Vrindavana, na atmosfera, nos círculos mais íntimos de Krishna, mas não tem uma relação muito íntima, assim, não tem uma interação muito próxima, muito liberal com Krishna, né? Eles ainda têm um relacionamento mais formal, e o que eles fazem muitas vezes? Eles ajudam a Mãe Yashoda. Mãe Yashoda vai e fala, vem cá, vai lá e coloca essa água para esquentar, porque agora a gente vai dar um banho em Krishna, né? Então preciso colocar água para esquentar. Aí você, sabe o que você faz, menino? Você vai ali e coloca uma cânfora na água para a gente poder perfumar a água que vai lavar o corpo de Krishna. Você vai ali e vai recolher aquilo que foi jogado ali no canto. Então o que eles fazem? Eles prestam uma assistência, por exemplo, para a Mãe Yashoda, que tem um tipo de relacionamento mais íntimo com Krishna. Então eles são servos. Eles participam do círculo íntimo de Krishna, mas ainda assim no aspecto de servidão. Não tem um relacionamento muito liberal ainda com Krishna. Então o tipo de doçura, de êxtase que eles têm é justamente baseado no sentimento de servir a Krishna. E aí, quando Ramananda Rai falou então de Dasya, aí Chaitanya falou, bom, por favor, me fale mais um pouco, tem algo a mais do que esse sentimento de servidão. Aí Ramananda Rai falou, beleza, o serviço amoroso a Krishna, que é prestado em fraternidade, é a perfeição mais elevada. E o aspecto de fraternidade é o aspecto chamado de Sakya, né? Krishna tem os seus amiguinhos, que são chamados os Sakhas, que são seus amigos. Igual a Radharani tem as suas amigas, são chamadas as Sakis, né? A gente tem as Ashta Sakis, né? Que são as 8 amigas principais de Radharani, né? Então, esse sentimento de Sakya, o que acontece? É um sentimento que ele é baseado em fraternidade, ou seja, o grau de intimidade que a alma tem com Krishna, que o devoto tem com Krishna, ele já é mais forte, ele é mais intenso do que o sentimento de reverência, do que o sentimento de neutralidade, então nem se fala. É um tipo de relacionamento que ele é mais intenso, onde o apego por Krishna ele está se tornando tão condensado que justamente o aspecto de reverencial por Krishna, que impede o aproximamento mais íntimo com Krishna, ele começa a ser diluído. E a pessoa vai começando a criar, então, um tipo de proximidade com Krishna, onde Krishna vai começando a se sentir cada vez mais à vontade. É igual a gente. A gente tem um relacionamento, por exemplo, de servidão, igual existe o relacionamento de servidão em Dasya, entre filhos também no mundo espiritual, os filhos de Krishna em Dwaraka, né, das suas rainhas, ele tem vários filhos. E o relacionamento que tem entre os filhos de Krishna e ele é um relacionamento de servidão, porque entende Krishna como aquele a quem eu devo prestar algum tipo de serviço. Existe um amor muito profundo, muito íntimo, que ele é guiado justamente por esse sentimento de querer servir, de querer dar alguma coisa para Krishna. Então, é igual nesse mundo, a gente tem um relacionamento com os nossos pais, muitas vezes, que é baseado em servidão também. Que é você querer ajudar o seu pai, contribuir com ele, etc. Né? E não existe muita liberalidade nesse tipo de relacionamento, às vezes. É claro que em algum momento tem, mas muitas vezes ele é mais guiado por esse tipo de responsabilidade. Como que eu vou ajudar meu pai? Eu tenho que ter responsabilidade para poder ajudar meu pai. Vou ajudar meu pai na empresa, por exemplo, né? Vou lá trabalhar com meu pai, então eu tenho que ter responsabilidade, tenho que mostrar para meu pai que realmente eu consigo fazer as coisas direito, eu não posso falhar no meu dever, realmente eu tenho que fazer jus a tudo que meu pai me dá, então realmente eu vou me esforçar bastante para contribuir com ele da maneira mais perfeita possível. Então esse tipo de sentimento existe em Dasya Rasa também com Krishna. Só que no amor fraternal, na raça, na doçura fraternal, a alma ela desenvolve um tipo de sentimento que vai caminhando já para um tipo de liberalidade, né? Como quando a gente tem nossos relacionamentos com nossos amigos. Quando a gente tem nosso relacionamento com nossos amigos, o que a gente faz? A gente tem apelido, tá todo mundo no nível de igualdade, não é que ele é superior a mim, o meu pai é superior a mim, né? Então a pessoa que tem relacionamento de servidão com Krishna, com Vishnu, entende ele como superior, como aquele que você quer servir humildemente, você é uma pessoa muito responsável e você está sempre lembrando disso. Isso é a psicologia transcendental de Dasya Rasa.
em fraternidade, em Sakyarasa, você é amigo de Krishna. Então, o grau de liberalidade do relacionamento espiritual puro que você tem com ele já transcendeu esse aspecto e chegou no ponto onde você entende Krishna como sendo seu igual, como sendo seu amigo. Então, quando a gente tem o nosso amigo, o que a gente faz nos nossos relacionamentos com amigos? Então, a gente dá apelido, a gente brinca, a gente dá tapinha nas costas. E é uma atmosfera, um humor que é criado nesse tipo de relacionamento que a gente tem com os nossos amigos, que é um prazer muito profundo e muito íntimo. Todo mundo se conhece ali e não existe uma diferença. Ah, que uma pessoa é filho de não sei quem, de que uma pessoa ela tem essa quantidade de dinheiro, essa pessoa é aquilo outro. Não existe esse tipo de diferenciação. Existe um tipo de humor de igualdade. Na brincadeira, entre os amigos, todo mundo é igual quando está brincando. Todo mundo quando está jogando, quando está fazendo... troçando um do outro, ali todo mundo é igual, todo mundo vai estar sujeito a ser troçado, todo mundo vai estar sujeito a ter uma pressa, pregar, todo mundo vai estar sujeito a pregar uma peça no outro, e tudo isso é baseado no quê? Num tipo de atitude íntima, de confiança que foi sendo construída, onde todo mundo aceita o que o outro faz, porque entende que ali todo mundo é igual, e o relacionamento funciona através desse tipo de humor. E com o Krishna acontece a mesma coisa. O Krishna tem os seus amigos, ele tem os seus amigos então, que brincam com ele, que vão jogar bola com ele, e isso satisfaz muito a Krishna, né? Tem aqueles amigos que são especialistas em brincar de Krishna com bola, então ele vai lá e disputa vários tipos de jogos de bola, e isso dá muito satisfação para Krishna. Ele perde às vezes ele ganha de alguns, perde para outros, e é um tipo de relacionamento muito especial. Existem outros, por exemplo, que tem uma habilidade em outros tipos de jogos, e aí Krishna gosta de disputar com eles porque ele é especialista naquele tipo de jogo também. Então são vários tipos de atividades que são realizadas nesse humor fraternal, nesse humor de amizade com Krishna. E nesse secto de amizade, Krishna tem vários amigos. Tem aqueles que são mais íntimos, aqueles que são mais velhos, aqueles que são mais novos, né? Às vezes os mais velhos protegem, como o irmão de Krishna, Balarama, ele é Sakyarasa. Só que ele também protege Krishna, né? Então tem um pouco de humor parental também, porque Krishna é o irmão mais novo. Então tem aqueles meninos que são mais novos, também os amiguinhos de Krishna que são mais novos. E às vezes os meninos mais velhos, eles caçam dos mais novos, pede para os meninos mais novos fazer alguma coisa. Krishna faz isso também com eles, né? Às vezes Krishna vai lá, tá brincando com o menino, vai lá dar um tapa no menino, e o menino vai e fala, que é isso que aconteceu, né? E ele deixa para isso mesmo. Então Krishna, ele tem as suas traquinagens. Ele revela um tipo assim de relacionamento igual a gente tem nesse mundo aqui. Só que ele é constituído, assim, ele acontece dentro de uma natureza que não existe nenhum tipo de dualidade. O que existe é a verdade absoluta, plena de eternidade, de consciência e de bem-aventurança. Então, assim como existe aqui, existe lá também, de maneira perfeita, né? Então, o amor fraternal é justamente quando acontece esse despojamento e o relacionamento íntimo ele vai começando a ficar cada vez mais profundo, começa a acontecer no plano de igualdade. Os amigos de Krishna são iguais a Krishna. Então, porque para ter relacionamento de amigo, você tem que ser igual. Se não for igual, você não vai ver assim, às vezes, o filho da empregada que vai, às vezes, brincar com o filho do patrão, assim, e o filho da empregada, às vezes, tem um tipo assim de admiração ou de um tipo de reconhece, ele entende o filho do patrão como uma pessoa que é aquele que sustenta a minha mãe, que é muito rico, e ele fica meio com medo de se relacionar com ele, e ele fica assim pisando em casca de ovos, né? Então isso às vezes dificulta muito a amizade. Então quando chega num grau mais íntimo, então esse aspecto mais reverencial ele vai sendo despojado, né? E por aí vai. E vai acontecendo o quê? Que o amor começa a fluir de maneira cada vez mais espontânea. E é isso que Krishna quer, é isso que Krishna gosta mais, na verdade, né? Então é em Sakyarasya que realmente começa o relacionamento íntimo entre as almas e Krishna. Até Dasyarasa existe um tipo de relacionamento íntimo, mas não é tão íntimo ainda. É um relacionamento mais de servir, de responsabilidade, de fazer com perfeição os arranjos. Mas em Sakyarasa, em amizade fraternal, começa um relacionamento mais íntimo, uma proximidade muito profunda com Krishna, onde você entende ele em igualdade. Então ele está quebrando assim todas as convenções sociais, digamos assim. E Krishna começa a se revelar na sua natureza mais pessoal. E aí, o que acontece, né? Isso é algo assim tão intenso, é algo tão profundo,
que mesmo Shukadeva Goswami, ele se pergunta, né? Shukadeva Goswami é ele quem fala o Bhagavatam. O Bhagavatam é a escritura, é o texto, né, da filosofia do yoga, que é o que? É a explicação do Vedanta. É toda a explicação do Vedanta é o Bhagavatam. Então, o Bhagavatam vai revelar a natureza pessoal da verdade absoluta que não está expressa no Vedanta Sutra. E quando ele fala o Bhagavatam, tem um momento que ele fala, né? Como que aquelas pessoas que estão absortas no conhecimento da filosofia, aqueles que são jnanis, aqueles que são yogis místicos, aqueles que são karmis, como que as pessoas... Ele fala até outra coisa. Aqueles que têm uma relação de admiração muito grande por Krishna, por Vishnu, aspecto de Shantarasa, como que eles podem compreender esse tipo de relacionamento íntimo que Krishna tem com seus amigos em Sakyarasa? Para eles é impossível, não dá para eles entenderem esse grau de intimidade que essas almas puras têm com Krishna. Como que Krishna deixa essas almas se aproximarem dele, que é a fonte de toda a criação, e se revelar, se despojar de todos os seus poderes e opulências, e simplesmente manifestar os seus sentimentos puros, ou seja, as suas raças, a sua doçura, né? Como que pode? Ele fica impressionado com isso, né? E aí Chaitanya, o que Chaitanya fala para Ramananda Raya? Olha, essa declaração é muito boa do Sakyarasa, mas prossiga falando, por favor. Aí Ramananda Raya falou: que atividades piedosas Nanda Maharaj realizou pelas quais ele recebeu o próprio Krishna como filho? Como foi que Mãe Yashoda realmente tem Krishna como seu filho e pega ele no colo e o próprio Krishna mama nos seios de Mãe Yashoda? Como que isso é possível entender que o Senhor Supremo, o próprio Deus, né, a verdade absoluta, como pode existir esse tipo de relação? Esse é um negócio muito profundo, né? Então isso é o tipo de raça, tipo de doçura que é experimentada na relação das almas que têm o relacionamento, que entendem Krishna como aquele que deve ser protegido, que é a relação de Vatsalya. Krishna se torna o protegido, se torna aquele que é o menininho, o bonequinho, né? Então é aquele que precisa ser protegido, como um bezerrinho que precisa ser protegido, né? Que precisa ser cuidado. O tipo de relação que essas almas têm com Krishna é que eles entendem Krishna como um menininho, e esse menino, ele é muito novo e a gente precisa cuidar dele. Então eles desenvolvem um tipo de atração por Krishna como menino e quer desenvolver o quê? O cuidado por aquele menino. Eu quero, então, o que acontece com as pessoas? Quando ela desenvolve esse tipo de perfeição espiritual e se libertam para o mundo espiritual, eles vão assumir um corpo, o seu Siddhadeha, que é o corpo espiritual, nosso corpo perfeito, nosso corpo eterno e transcendental. A gente lá, qual vai ser esse corpo? É um corpo que tem o aspecto de mais velho do que Krishna, e você vai cuidar de Krishna como um menininho, como uma mãe cuida de um filho. Então é como se você fosse uma mãe, um pai dos amigos de Krishna, e você está ali na vizinhança de Krishna e entende ele como um menininho que precisa ser cuidado. E você se preocupa, o tipo de êxtase, de amor que você tem por Krishna, é porque você medita nele como aquele que precisa do seu cuidado. Então você não consegue desafixar Krishna na sua cabeça por causa da necessidade que ele tem do seu cuidado. Então você fica meditando assim, em êxtase amoroso, pensando nas qualidades de Krishna. Você medita, nossa, aqueles pés de Krishna, né? Aqueles pés tão lindos, tão pequenos, tão macios, né? Como que ele está agora? Ele está andando descalço? Será que essa grama está machucando o pé de Krishna? Será que a areia macia que está lá no banco do rio Yamuna, será que ela não está muito dura e vai machucar os pés de lótus de Krishna? Será que o sol não está muito forte? Como que será que Krishna está com fome? Será que a gente mandou comida suficiente para Krishna? E fica meditando num tipo de amor assim, onde Krishna precisa do seu cuidado. Então toda doçura, toda ternura, ela começa a ser direcionada para esse tipo de humor, para esse tipo de doçura, de querer cuidar de Krishna, de amar Krishna como aquele que precisa do seu cuidado. Então, Vatsalya Rasa, o que acontece? O grau de intimidade chegou a tanto que a pessoa entende não só que Krishna tem um relacionamento que ele é seu igual, mas que ele depende do seu cuidado, ele depende do seu amor. Ele depende ali do tipo de serviço que você presta para ele, e você tem um tipo de autoridade com ele. Você vai e fala com Krishna: Krishna, você não pode fazer isso. Igual a mãe Yashoda fala. Igual às vezes as vizinhas, que são as mães dos vaqueirinhos, amigos de Krishna, falam: Krishna, você não pode fazer isso. Você está fazendo bagunça. Isso não é bom. Krishna, você tem que voltar para cá porque agora você tem que parar de brincar. Porque agora é só hora de comer. Você tem que parar com essa brincadeira agora e você tem que jantar.
é igual a nossa mãe fala com a gente, né? A gente quer ficar na rua, pelo menos antigamente, na minha época era assim. Queria ficar na rua até 10 horas da noite jogando bola, mas dava 8 horas da noite, 9 horas, minha mãe chegava no portão de casa e já falava, ó, tá na hora, né? Vem aí. Ou às vezes vinha meu pai também. Quando meu pai chegava, ele nem precisava de falar nada. Era só aparecer no portão de casa que já tinha que, opa, já sei o que eu tenho que fazer, tem que ir embora, né? Então já ia, né? Então ele se preocupa, quer cuidar da gente, se preocupa com o nosso bem-estar. Então, assim, tem esse entendimento de que realmente Krishna quero servir a Krishna, eu admiro Krishna, igual o aspecto de Shantarasa, eu quero dar o meu serviço perfeito para Krishna, igual em Dasyarasa, mas eu tenho um relacionamento muito íntimo com Krishna, através do qual eu me relaciono pessoalmente com ele, e eu entendo que ele também é igual a mim, e eu posso me relacionar com ele de maneira despojada, porque ele é aquele que vai ser protegido por mim, mas além de eu ter esse sentimento de igualdade com ele, eu ultrapasso isso e vejo que ele depende do meu amor. Não só que eu se relaciono com igualdade com ele, mas ele depende do meu cuidado. Então é um relacionamento de Vatsalya Rasa. É igual a mãe de Krishna tem, o pai de Krishna tem. É um relacionamento muito íntimo. É um negócio assim absurdamente profundo, né? Depois disso é só madureraça, né? Então, isso é muito marcado pela compaixão, pela misericórdia, né? A Krishna fala nesse aspecto, né? De Vatsalya Rasa. E aí, por exemplo, a gente vê que no passatempo de Govardhana, por exemplo, né? Quando Krishna levanta a colina de Govardhana, ele está lá segurando com seu dedinho e fica lá 7 dias segurando a colina com seu dedinho. Aí o que acontece? Os vaqueiros, que são os gopas mais velhos, né, que tem um relacionamento de Vatsalya Rasa, de Krishna como um menininho que precisa ser protegido, quando vê Krishna segurando a montanha com seu mindinho, aquela montanha imensa com seu mindinho, o que eles fazem? Eles vão lá com seus cajados e ficam apoiando assim na montanha, achando que Krishna precisa da ajuda deles para apoiar a montanha, né? Aí eles ficam, não, Krishna, eles falam, não, Krishna, eu vou ajudar você. Aí fica um em cada ponta lá, um monte de vaqueiro grande, dos adultos, apoiando a colina de Govardhana com os seus cajados, achando que eles estão ajudando Krishna, porque Krishna depende da ajuda deles para apoiar a colina de Govardhana. Então, assim, é um tipo de relacionamento que quebra, né? As raças, elas quebram todo tipo de relacionamento, de conceito racional que a gente tem sobre Deus. São baseados completamente no sentimento de amor espontâneo, de intimidade, assim, onde não se sabe que Krishna é Deus, só se tem apego por aquele menininho que é bonito, que é lindo, que é maravilhoso. A gente quer fazer tudo por ele, né? Esse é o centro das raças, é o centro da vida espiritual. Tudo gira em torno de uma relação pessoal com Krishna, né? E aí Chaitanya fala, olha, Ramananda, suas declarações estão ficando cada vez melhores, uma após a outra. Mas superar todas elas mas o que supera todas elas, todos esses argumentos, é outra doçura transcendental. E você pode falar disso, dessa doçura transcendental que é a mais sublime de todas. Aí Ramananda Rai vai e fala, bom, então agora chegou no ápice da coisa, que é Madhurya Rasa. Ele fala, quando Krishna estava dançando com as gopis na Rasa Lila, as gopis foram abraçadas, né, por ele, ao redor dos seus pescoços, né, as menininhas, as amiguinhas de Krishna, né, as amantes de Krishna. E este favor transcendental nunca foi concedido nem mesmo à deusa da fortuna, Lakshmi, ou às outras consortes do mundo espiritual em Dwaraka. Tampouco tal coisa foi imaginada pelas mais belas, como se fossem as mulheres dos mundos celestiais, como se fossem anjos, né, do seu aspecto feminino, as apsaras, as Gandharvis. Isso nunca foi dado a ninguém, né? E o que dizer das mulheres do mundo material? Então, quando chega nesse ponto aqui, caminhando para o nosso final, que já está dando 9 horas, Ramananda Rai, ele simplesmente cita um monte de versos aqui mostrando a natureza suprema de Madhurya Rasa. O que é Madhurya? Madhurya vem da raiz de Madhu, né? Madhu é justamente a doçura, muitas vezes é traduzido como mel, né? O Madhu, aquilo que é muito doce, né? Então é aquela raça, é aquele tipo de relacionamento com Krishna que produz a maior doçura de todas. Por quê? Porque é nesse tipo de relacionamento com Krishna que o sentimento de apego, de possessividade, de entrega, ela se manifesta no seu grau mais intenso, que contém todas aquelas doçuras anteriores, né?
Então, a admiração, a servidão, a amizade, o cuidado, tudo isso está incluído no relacionamento íntimo, como um casal, por exemplo. Você vê que tem um casal, eles têm que ter admiração um pelo outro, têm que ter atitude de serviço um pelo outro, têm que ter amizade um para com o outro, sentimento de igualdade, sentimento de serviço, de admiração, tem que ter o sentimento de cuidado um para o outro, também um tem que cuidar do outro, para por último, depois se você tem tudo isso, o que acontece? Você tem uma relação íntima, você tá capacitado a ter uma relação íntima com a pessoa, conhecer ela assim, na sua intimidade mesmo, você se tornar o amante da pessoa, né? Você vai se casar com a pessoa. Você tem construído toda uma psicologia madura, profunda dentro de você, para você chegar nesse amor profundo. Justamente as raças, essa doçura, por exemplo, entre Radha e Krishna, manifesta exatamente isso. É o grau máximo de relacionamento que uma alma pode ter com Deus, com Krishna. É relacionamento de amor conjugal, como tem Radha e Krishna. Então isso é chamado de Madhura. E Krishna fala que não existe nada mais além disso. Tanto que Krishna, ele fala na Bhagavad Gita, né? Eu me revelo proporcionalmente ao grau de rendição que uma pessoa tem a mim. Então é assim que eu vou intercambiar o amor com a pessoa. Eu vou me revelar, eu vou me mostrar para essa pessoa de acordo com que a pessoa se mostra para mim, com o grau de sinceridade dela. Quando chega em Madhurya Rasa, Krishna fala para as gopis, olha, o serviço, a atitude de serviço pura, que é baseada em simplesmente querer completamente me satisfazer, me ver feliz, isso em vocês adquire um grau tão supremo, tão sublime, que eu não tenho capacidade de pagar, de realmente de reciprocar com vocês o grau de intensidade de amor que vocês têm por mim. É algo muito profundo, que eu me sinto endividado e não tem como. Aí ele fala, a única coisa que eu posso dar para vocês é o quê? Pedir, dar para vocês cada vez mais esse sentimento profundo de apego que vocês têm por mim. Porque o que acontece? O Rupa Goswami ele fala no Bhakti Rasamrita Sindhu que Bhakti ele tem algumas características, e as características mais profundas de Bhakti é que a última é o quê? Que ela é Shri Krishna Karshini, que ela atrai o próprio Krishna. Então Krishna ele é o controlador supremo, ele é autossatisfeito, ele é a origem de tudo, ele não precisa de nada. Porém, o devoto, quando chega num grau de intimidade muito profundo com Krishna, ele começa a manifestar um grau de amor tão profundo que Krishna não tem como reciprocar com ele, e ele se torna o quê? Um objeto nas mãos desse devoto, ele se torna controlado. Aquele que é o controlador supremo, que é inconquistável, é o Adita, né? Ele é completamente conquistado pelo amor do seu devoto, principalmente em Madhurya Rasa. Madhurya Rasa, Krishna fala que ele não pode fazer mais nada, porque essas pessoas que atingiram esse grau de essa raça, esse humor, essa doçura, elas se entregam completamente a Krishna. Né? Não existe nada mais além disso. Então, ele não tem mais o que fazer, porque eles estão dando a sua vida, o seu ar vital, todo momento para Krishna. Não existe uma existência separada dele, não existe uma felicidade, é impensável sem Krishna, sem estar amando Krishna. Isso é muito interessante porque as gopis, a gente pode pensar, poxa, mas é algo muito possessivo. Mas não é que é possessivo. É porque a possessividade delas é no sentido de que Krishna é o seu bem supremo e absoluto. E qual o tipo de relação que elas têm com esse bem supremo que é Krishna? É querer dar prazer a Krishna. Por isso que Rupa Goswami ele classifica Bhakti, né, como realmente Narada, né, que fala que Bhakti é Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uttama. Que ela assim, quando a gente emprega todas as nossas capacidades para servir aquele que é a fonte de todas as capacidades. Todos os nossos sentidos, nossa mente, nossa inteligência, a gente usa tudo isso a serviço daquele que é o possuidor de tudo isso. A gente emprega isso completamente. E quem exibe a perfeição em ocupar suas qualidades, suas capacidades, sua inteligência, o seu amor, seu esforço de maneira mais profunda e dedicada são as gopis. São aquelas personalidades no mundo espiritual que têm um tipo de relacionamento com Krishna que é baseado no amor conjugal. Elas têm Krishna como seu amante. Então o que isso faz? Isso faz com que Krishna ele se coloque numa posição onde realmente esse grau de intimidade faz com que ele mostre aspectos que nenhuma das outras raças tem acesso. Então esse é um tópico assim tão profundo que Rupa Goswami, quando ele vai falar disso no Néctar da Devoção, ele fala, olha,
esse ponto aqui é um aspecto tão confidencial do conhecimento das doçuras das raças que não tem como a gente desenvolver esse assunto aqui. Por quê? Porque quem não está situado em Madhurya Rasa não tem capacidade de compreender esses assuntos. Então, se a pessoa desenvolver a sua raça com Krishna em Madhurya Rasa, entender Krishna como seu amante, e cultivar um serviço devocional puro por Krishna no seu corpo espiritual como um amante de Krishna, ela vai poder entender naturalmente, vai ser revelado para ela os aspectos que estão por trás do conhecimento sobre a doçura em Madhurya Rasa. Fora isso, a Rupa Goswami fala, a gente vai se deter a falar somente até aqui. Além disso, a gente não pode falar mais nada. E ele basicamente ele encerra o assunto. Ele não fala mais de Madhurya Rasa porque não tem como ir além disso. Só quem tem esse tipo de relacionamento com Krishna é que vai entender o que está acontecendo. Ainda mais devido ao grau de perversão que existe numa mente material. Principalmente no entendimento do relacionamento entre duas pessoas, relacionamento íntimo entre duas pessoas, né? Como namorado, esposa e esposa. E a gente vê que esse tipo de raça, que é a Madhurya Rasa, existe em Krishna com as rainhas, em Dwaraka, e existe também em Krishna com as gopis em Vrindavana, que em Vrindavana, com as gopis, esse tipo de relacionamento em Madhurya Rasa alcança o seu ápice, vai alcançar o seu aspecto mais profundo, porque as gopis elas fazem tudo por Krishna. Elas dependem completamente de Krishna para viver, por exemplo, né? Então, elas que têm o maior apego, os devotos que têm o maior apego, a devoção mais pura, a entrega mais intensa, são aqueles que têm esse tipo de raça com Krishna, de Madhurya Rasa, que é a raça mais doce, que é a maturidade de todas as outras raças. Por isso que é dito que Madhurya Rasa, ela é o tipo de relação com Krishna que ela não é superior porque ela é completamente diferente, mas é porque ela inclui tudo aquilo que possui as outras raças. E ela dá algo que nenhuma das outras raças tem, que é um relacionamento íntimo com Krishna, onde Krishna realmente ele mostra todo o seu amor ali em grau máximo, em grau profundo, né? E é basicamente isso, né? Nem dá para ficar falando muito sobre isso, não. Dá para aprofundar, não tem como, né? E é isso, então é isso. E isso é o que é a última coisa que Ramananda Rai fala, que é assim, a total liberdade, liberalidade que se existe no relacionamento, realmente isso vai acontecer realmente num relacionamento entre duas pessoas que têm um amor conjugal. Então, isso no mundo espiritual também é assim. A gente sabe que nesse mundo a gente tem vários tipos de relacionamentos. O relacionamento que a gente tem com relacionamentos íntimos que a gente tem, né? Com namorado, namorada, esposo, esposa, né? A gente sabe que o grau de liberdade, de liberalidade que existe nesses relacionamentos é o maior de todos. Geralmente é o nosso namorado, marido, esposa. São essas pessoas que conhecem realmente todos os aspectos da nossa vida, os aspectos psicológicos mais profundos do nosso ser. Basicamente são só essas pessoas que conhecem, coisas que a gente não fala para os nossos pais, amigos e outras pessoas, a gente fala para eles e eles conhecem cada aspecto da nossa vida, a gente revela em confidência isso para eles, né? E é justamente o que acontece com Krishna e aquelas almas puras que têm esse tipo de relacionamento em Madhurya Rasa. O grau de liberalidade que Krishna exprime é tão intenso que o aspecto de reverência e respeito, ele basicamente deixa de existir. E Krishna se torna assim, justamente um bonequinho controlado pelo amor desses devotos. Krishna fala, não tem como eu reciprocar com eles. É impossível, o amor é tão grande, tão intenso, que eu me torno cada vez mais belo. O amor, ele cresce cada vez mais, e esse tipo de intercâmbio faz com que surja um êxtase que é sempre crescente, que faz com que essas almas queiram me servir cada vez mais, vendo o prazer que eu sinto, vendo a beleza, minha beleza que se expande, apesar de eu ser a beleza completa. Mas essas almas, elas têm um relacionamento tão puro que faz com que tudo isso cresça sem parar. E isso aumenta a vontade delas de querer servir, de querer me amar cada vez mais, o que faz com que elas prestem cada vez mais esse serviço, cada vez mais tenha essa atitude de amor e me satisfaça mais e cresça mais essa minha beleza e se reflita nelas e fica no intercâmbio infinito. Por isso que as doçuras
que acontece? É algo realmente, é uma dinâmica, né? As doçuras transcendentais é uma dinâmica, não é algo que se encerra justamente num aspecto, numa contemplação filosófica, numa contemplação ontológica de Deus. É uma dinâmica de relacionamentos espirituais que vai manifestando uma psicologia sem fim, numa doçura que é sempre crescente, né? Então isso realmente os Vedas falam que é a coisa mais profunda que existe em termos de conhecimento espiritual. Não existe nada mais além de raça, nada mais de relacionamento entre as almas e Krishna, nada mais vai além disso. Só basta uma alma conhecer. Por isso que Krishna vem nesse mundo e quando ele se manifesta nesse mundo, ele traz a sua morada, ele manifesta Vrindavana, vem todos os seus amigos, seus companheiros que exibem todas as raças com ele, ele manifesta tudo nesse mundo para a gente poder conhecer e isso se tornar um fato histórico nesse mundo, a gente poder ter acesso a isso, isso poder ser passado para gerações, ter comprovações históricas, a gente entender que isso é uma verdade, ao mesmo tempo histórica, uma verdade eterna e transcendental, a gente ter acesso a essas histórias, poder conhecê-las, escutá-las e contemplá-las, poder passar a meditar nessas histórias para a gente desenvolver o desejo, a ânsia de querer fazer parte disso também, né? E sempre, lembrando que isso sempre vai ser acompanhado da figura do mestre espiritual, porque no mestre espiritual, no mundo espiritual, a gente aprende a como servir Krishna nas raças através de um dos associados de Krishna, que são seus companheiros. Se você é um Sakyarasa, um amigo, você vai ter uma pessoa no mundo espiritual que vai ser um amigo de Krishna íntimo e você vai aprender com ele a como servir Krishna. Então ele vai ser o seu mestre espiritual lá. Então nesse mundo material, o nosso mestre, ele dá conhecimento para a gente entender a personalidade de Krishna, desenvolver conhecimento sobre ele, ao mesmo tempo que ele também faz o papel do devoto, que tem uma relação íntima com Krishna e transfere para a gente a capacidade das Shaktis, que é a Ladini Shakti e Samviti Shakti, que é o conhecimento transcendental e a doçura transcendental, para nos capacitar a saborear esse tipo de relacionamento com Krishna e desejar isso mesmo nesse mundo. Então o mestre espiritual é uma figura assim, que sem ele não tem como a gente chegar nesse ponto, né? É muito importante. Então eu vou terminar por aqui. É isso, né? 9h13. Desculpa aí, gente, foi extenso, mas não teve jeito. Deixa eu ver se alguém tem algum comentário e pergunta. Eu tinha visto que alguém tinha feito uma pergunta aqui. Aqui, ó. A Flávia, ela fala assim: essa forma de se relacionar está vinculada com o karma e o desenvolvimento dele dentro do samsara, dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Cada alma vai vivenciar uma forma de proximidade. Não está vinculada com karma, não. Inclusive, Bhakti, ele é entendido e explicado como aquilo no Srimad Bhagavatam. É explicado Bhakti, ele é Ahaituki Apratihata. Bhakti, ele não tem nenhuma motivação, não está relacionado com nenhum condicionamento desse mundo. O nosso relacionamento espiritual com Krishna, nosso relacionamento devocional com Krishna, não está condicionado por nenhuma circunstância material e nada pode provocar Bhakti também, né? Então não é nenhum sacrifício, nenhuma austeridade, nenhum ritual que vai provocar Bhakti. Bhakti, a devoção por Krishna, é uma Shakti dele, é uma energia dele, portanto tem a mesma independência de Krishna. Então é completamente transcendente. Então nada de material que a gente fizer, nenhum esforço material que a gente fizer, vai poder fazer com que Bhakti se desenvolva. O nosso esforço, o que faz? Nosso esforço coloca a gente numa situação propícia para poder apreciar Bhakti se a gente realmente se associa com uma pessoa que tem Bhakti, uma pessoa que tem devoção pura. A gente aprende a apreciar as qualidades, conhecer a pessoa de Krishna, apreciar a natureza do serviço devocional e para poder apreciar isso, para a partir daí a gente começar a nossa relação de Bhakti, nossa relação devocional com a pessoa de Krishna. O karma, ele não vai definir nada de espiritual. O karma, ele é relacionado realmente só com coisas materiais, né? Agora, o que acontece é que as atividades materiais, elas sim vão fazer com que o nosso karma ele seja dissolvido, com que o nosso karma ele realmente vai deixando de condicionar a gente. Quando a gente vai se situando, por exemplo, no modo da bondade, que é o tipo de karma mais sublime que existe nesse mundo, que é o karma de acordo com uma vida ética, de uma vida moral, etc., a gente vê
que esse karma que é promovido pelo modo da bondade, ele vai situando a gente justamente nessa posição de poder praticar vida espiritual de uma forma apropriada. Só que realmente não é o karma que vai definir isso. O que vai definir o tipo de relacionamento que a gente vai ter com Krishna vai ser como vai ser o tipo de gosto, de atração que a gente vai desenvolver na maturidade da nossa prática espiritual. Então a gente vai desenvolver um gosto por um tipo particular de relacionamento com Krishna. E a partir desse ponto, vai chegar um momento que a gente vai começar a querer desenvolver uma meditação justamente que vai ser veiculada por esse tipo de relacionamento, por uma dessas raças. Aí sim, aí chegando nesse ponto que é algo completamente além do karma, que não tem nada a ver com karma, tem a ver com o desenvolvimento eterno da sua natureza espiritual, aí você vai cultivar um tipo de raça com Krishna. Então o karma ele não interfere nesse sentido, ele só coloca a gente numa situação propícia para a prática espiritual. Deixa eu ver, opa, tirar o dedão aqui da câmera. Hare Krishna. Naniatra, obrigado, Naniatra, quem dera. Quem dera não, né? Muito falso velho. Mas existem muitos outros aí 1000 vezes melhores, mais sinceros. As lives estão longas, mas estão boas. Tá bom. A Cris fala assim, a nossa meta deve ser desenvolver essa relação das golpes com Krishna. Assim, essa é o que é um dos versos que o Ramananda Rai fala, que ele cita, que está no Chaitanya Charitamrita, que ele fala o que Krishna realmente almeja. Ele cita um verso que fala isso literalmente. Em última análise, o que Krishna, no fundo, o que ele vai almejar mesmo vai ser esse tipo de relacionamento. É o que é o mais doce, é o que é o mais liberal de todos, né? É o que é o mais íntimo, mais puro, né? É o tipo de relacionamento das golpes com Krishna. Porém, aquilo ali é o seu Siddha Deha, é a sua identidade constitucional perfeita, e você